Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos meditando na carta de São Tiago, hoje capítulo 2, versículos de 1 a 9. Não escolheu Deus os pobres desse mundo para fazê-los ricos na fé? São Tiago fotografa a terrível e enganosa tendência que todos nós temos de preferir os ricos aos pobres. Por incrível que pareça, até os pobres têm o mesmo problema. Se desprezam entre eles e preferem os ricos que os oprimem. Mas Deus não é assim. Ele escolhe os pobres, não porque sejam mais santos, mas para que sejam os primeiros a se tornarem santos. Aqui na missão do Haiti, onde nasce esse diário escrito, isso é muito claro. Essa missão absorve quase todos os recursos econômicos da Missão Belém e, sobretudo, as forças de 7 missionários, constituindo a fraternidade de missão mais numerosa que temos. Da carta de Santiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estáis agindo bem, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Nós da Missão Belém amamos com paixão esta frase de Santiago, e ela bem explica o eixo da nossa Missão Belém, que no final é o eixo misterioso da Igreja inteira e a chave da porta do céu. Não podemos esquecer o famoso, importante trecho de Mateus 25, que coroa a vida pública de Jesus antes de sua paixão e morte, como o cume da montanha da atividade de Jesus. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Toda vez que fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que fizestes. Toda vez que não o fizestes, foi a mim que não o fizestes. Mas claro que isso se morre. Jesus escolheu os pobres, se fez pobre, se identificou para sempre com os pobres. Por quanto difícil seja entender essa escolha, ela é clara e definitiva. E se Jesus está com os pobres, nós não poderemos estar em lugar diferente. Se quisermos ficar ao lado de Jesus, então estaremos ao lado dos pobres por força. Vice-versa, deixar de lado os pobres significa deixar de lado Jesus. Essa é uma chave de autenticidade da nossa vida. Nessa leitura tem uma frase bem clara
para definir o pobre e o rico. O pobre tem roupa surrada, o rico tem anel de ouro ao dedo. Hoje falaríamos colar de ouro no pescoço, relógio de 1.000, 5.000, 10.000 reais ou mais, no pulso, iPhone. Santiago, como sempre bem direto, diz que é um grave erro dar o lugar de honra ao rico e deixar de lado o pobre. É um grave pecado. Mas nós hoje fazemos pior. Tentamos nós mesmos colocar o relógio de ouro ou ter um iPhone na mão. Almejamos o pecado. Não somente deixamos de lado os pobres, mas procuramos ser ricos. Pior ainda, com o iPhone, um relógio de ouro no pulso, ainda falamos que somos pobres, porque fazemos isso sem maldade, porque gostamos. Somos capazes de nos manipular de uma forma incrível. Sempre arrumamos uma desculpa. Sempre dizemos que somos pobres e que só estamos guardando algo no banco para a segurança da família. Pois bem, cada um reflita sobre a sua vida e o Espírito Santo lhe explicará cada coisa. Mas hoje, como Missão Belém, podemos renovar a escolha de colocar os pobres no centro da nossa vida. E sejamos claros, ninguém tem direito de se definir pobre até que tenha uma pessoa mais pobre do que ele ao seu lado. Vocês se lembram a frase pivô da nossa espiritualidade? Até que existe um pobre sobre a terra, rico será quem pode fazer algo por ele e não o faz. Por natureza, a Missão Belém é como uma grande roda, cujo eixo são os pobres. Sim, na Missão Belém, o eixo central são os pobres, e quem decide se tornar pobre junto com eles. Ao redor temos os raios, ou seja, todos os grupos de evangelização, as casas de acolhida, o grande mundo da Missão Belém, que gira sempre e exclusivamente ao redor dos pobres. Nada seria uma roda sem o eixo, e nada seria uma roda sem os raios. Para sermos roda, temos que rodar sempre juntos. Assim, por exemplo, os grupos de evangelização que estão fazendo um trabalho maravilhoso de evangelização seria nada se não colocassem concretamente os pobres como eixo de sua vida. Qual Jesus nós pregamos se Jesus é o pobre e nós ficamos longe deste pobre? Como é bonito quando uma equipe de evangelização, um grupo de Yeshua, Ruá, Ajará e Canaã, faça a escolha de visitar uma casa de acolhida, de apadrinhar uma casa de acolhida, de fazer uma visita periódica para ajudar a fazer uma faxina, por exemplo, organizar uma festa para os vozinhos doentes, ajudar os irmãos a encontrar um trabalho, ajudar na catequese das casas de acolhida que tanto precisamos, ou até só vender trufas para ajudar o Haiti. Quanto precisaríamos que cada equipe de evangelização apadrinhasse uma casa de vozinhos e uma vez por mês ou a cada 2 fosse lá e fizesse uma bela e santa faxina. Quanto Jesus nos pobres agradeceria essa equipe. Realmente, irmãos, devemos intensificar a comunhão entre os grupos de evangelização e as casas de acolhida, os pobres. No Haiti está acontecendo uma coisa muito bonita. Temos 8 grupos de crianças que fazem o Ajarai, tipo um Yeshua de criança. E 4 grupos que fazem o Ajarai jovem, que coincide mesmo com o Yeshua, mas é um pouco mais intenso, porque tem compromisso todo sábado e todo domingo. Pois bem, estes grupos vivem um domingo por mês, entre os 4 que são empenhados, e chamam esse domingo de Samaritando com Jesus. E nesse domingo procuram ser bons samaritanos de alguém que precisa mais na favela onde estamos, em Waf Jeremi, Haiti. As crianças que vivem em um barraco de lata procuram um barraco mais pobre e levam água para este barraco. Com pesados baldes, vão procurar água, compram esta água
lavam o barraco, lavam a roupa da senhora pobre. Às vezes conseguem outros poucos centavos e compram água para a senhora beber. Outras vezes visitam um doente. Os jovens estão se organizando para consertar os barracos caídos. Olha como isso é bonito, é pobre ajudando o pobre. Enfim, queremos lembrar que já iniciamos a recolher o dízimo. Primeiros envolvidos foram os coordenadores e os formadores das equipes e todos os que participaram da escola de pastores há uma semana atrás. A resposta foi muito grande e generosa, e assim esperamos que possa ser para todos os membros das equipes de evangelização e para todos os que escutam esse diário. Tem até evangélicos que ajudam a Missão Belém com o dízimo. Será que nós, católicos, membros ativos dos grupos, vamos ficar sem dar o nosso dízimo? O dízimo é uma prova de fé em Deus. Ela define o quanto acreditamos em Deus para valer, quanto é verdadeiro o nosso pacto com Deus. O exemplo do Haiti é muito bonito para todos nós. A maioria das nossas crianças e jovens do Haiti vivem em míseros barracos de lata, que têm o tamanho de um banheiro, em cima do chão batido. Eles poderiam pensar, somos pobres, são os outros que devem nos ajudar. Mas pelo contrário, em sua pobreza dão tudo o que têm. Essa é a fé que Jesus nos ensinou, algo que ilumina muito bem a palavra que agora vamos ouvir novamente. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre, fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei regia, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estáis agindo bem, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e a lei vos acusa como transgressores. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, seja algo de concreto que nos ajuda a colocar os pobres no centro da nossa vida. Nos ajuda a enxergar o pobre que está ao nosso redor, mesmo que sejam mergulhados nos vícios e na delinquência, como acontece muito para nós quando vamos na rua. O pobre pode ser um irmão de rua caído, pode ser um doente, pode ser uma pessoa que está passando dificuldade. O que Deus nos pede? Vamos agora refletir mais um pouco em como podemos concretizar esse nosso propósito. Não escolheu Deus os pobres desse mundo? Paz e alegria a todos. Os pobres são o eixo da missão Belém. Não esqueçamos de ajudá-los com o nosso dízimo. Os grupos de evangelização escolheram dar metade do dízimo que eles recolhem para as casas de acolhida, para o Haiti. E isso é uma escolha que define a participação à missão Belém. Vamos imitar sua generosidade. Abra o link que vem em anexo desse diário e faça parte desta grande corrente do bem. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre e morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor.
povo.